Hoje, aqui na Avivar, estamos fazendo um treinamento para primeiros socorros. Você conhece a Lei Lucas? Gostaria de conhecer? Justamente porque já é uma lei, nós devemos levar a sério e seguir à risca todos os protocolos. É importante seguir à risca todos os protocolos. Muitas escolas e creches estão realizando esse curso, esse treinamento para a equipe. É de fundamental importância. Acompanhe até o final e conheça os protocolos e todas as diretrizes da Lei Lucas. Bom dia, gente. Hoje é sábado e estamos aqui na Escolinha Avivar para realizar um treinamento de primeiros socorros, um curso de prevenção de acidentes. Eu estou aqui representando a comunidade Avivar, juntamente com as professoras, a escola Pequenote de Irecê e a creche Escola Espaço Ideal. A Pequenote, a fundadora é Rose, e a creche é Simone. Só um grupo de mulheres, gente. E elas me convidaram, a iniciativa foi de Rosiane e também de Simone. Me convidaram, eu aceitei, achei bem interessante a proposta. É lei, é obrigatório por lei. Escolas de educação infantil e creches, principalmente, devem fazer esse treinamento. Porque crianças nessa fase de educação infantil, de 2 a 5 anos aproximadamente, tem muito esse comportamento de colocar objetos na boca, no nariz, no ouvido, pode engasgar no momento do lanche, com brinquedo, se machucar com algum brinquedo. Então, esse treinamento prepara a equipe de professores e auxiliares para uma situação, uma necessidade de engasgo, de um machucado leve, enfim, várias as situações que podem, assim, livrar a criança até mesmo da morte ou de sofrimentos maiores, se a professora auxiliar tiver o conhecimento, principalmente o básico dos primeiros socorros. Então, eu acho muito importante, muito interessante, como é lei, é obrigatório. Então, eu conversei com a Eliomar, que concordou em realizar esse curso com a equipe da Avivar. E eles pediram o espaço da Avivar, porque fica no centro da cidade, é um espaço bem amplo, e nós estamos aqui hoje. A equipe já chegou aqui, organizando o material, selecionando o que vai utilizar, e nós vamos começar 8 horas, com as professoras auxiliares da Avivar, Pequenote e Espaço Ideal. Eu quero agradecer a Simone pelo convite, a Rose pela iniciativa, e afirmar aqui que elas fazem um trabalho muito bonito e organizado. Elas demonstram amor, e o amor é essencial, primordial, muito amor no trabalho delas, tanto a creche de Simone como a escolinha de Rose. Demonstram muito amor, carinho e afeto para com os pequeninos, por isso eu me identifico com o jeito delas. E estamos aqui hoje e eu vou registrar alguns momentos do nosso curso. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Tenha um lindo dia na presença do Senhor. Mais uma mensagem do devocional de Bianca Toledo. Tema: Aliança com Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para quem teme o nome dele. Deus não revela segredos para qualquer uma. Somente para quem teme a Deus, quem respeita a Deus, respeita a santidade do Senhor. Uma aliança no dedo é um dos símbolos mais bonitos que um casal pode cultivar. Aliás, já parou para pensar no significado da palavra aliança? Além do símbolo do anel, pelos dicionários, aliança é ato ou efeito de aliar ou de se aliar, laço que prende duas ou mais entidades que se prometem mútua amizade e auxílio.
acordo ou pacto entre países, governos, grupos ou indivíduos com fim comum, laço existente entre duas famílias mediante casamento. Deus estabeleceu alianças. O nosso Deus é um Deus de aliança. Deus fez aliança com Noé, com Abraão, tem aliança comigo, contigo. Deus é um Deus de aliança. E por meio da morte e ressurreição de Cristo, instituiu uma aliança com seus filhos também. Ao abraçar o sacrifício de Jesus, você passa a desfrutar de uma aliança com o Criador. Hebreus 8:6. Torna-se um aliado do Senhor, é adotado como filho de Deus, é feito cidadão dos céus e membro da igreja gloriosa, da noiva de Cristo, que um dia viverá com ele por toda a eternidade. Que aliança maravilhosa, não é mesmo? Pense no privilégio que seria vivê-la e desfrute dela. Então, nós temos uma aliança com Deus. É como um casamento, uma aliança. E Deus é fiel. Mesmo muitas vezes nós cometemos erros, falhas, infidelidade com Deus, mas Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus permanece fiel. Então, na aliança com Deus, na nova aliança, que é o período que estamos vivendo, é essa aliança inquebrável. Não tem como destruir, não tem como quebrar. Porque foi gerada no céu, na mente e no coração de Deus primeiro, e depois manifestou aqui no mundo natural. Então, nós temos aliança com Deus e aliança um com o outro. E isso é maravilhoso demais. Ninguém pode quebrar, ninguém pode destruir, ninguém, nada. Porque a aliança nasceu primeiro na mente e no coração de Deus. Foi uma ideia de Deus, gerou no coração dele e depois no meu coração e no seu coração. Vamos lutar por essa aliança, vamos preservar. Treinamento para prevenção de acidentes. Meu nome é Lucas, certo? Eu sou enfermeiro de profissão e hoje atuo como docente da faculdade de Cefai e promovo alguns cursos. Minha especialização é emergência e terapia intensiva e centro cirúrgico. E aí eu atuo já há alguns anos na docência, né? Ministrando aulas, etc. Então, desde 2014 que eu dou aula. Tô velho, né? Aí eu vou pensar, 10 anos já. Então, Simone. Eu queria agradecer assim, o convite, parabenizar a toda a equipe. Estou vendo que tem mais uma creche, né? Escola Pequenote, Avivar, Espaço Ideal. Parabenizá-los pela iniciativa, né? A importância de estar ministrando esses treinamentos. Não sei se vocês já sabiam que é lei, né? Está na legislação fazer essa capacitação em primeiros socorros em escolas que atendem a educação básica, infantil e recreativa. Então está na lei e a realização aqui em Irecê ela está ainda engatinhando, mas as escolas já estão começando a aderir. Eu faço esse treinamento na Cooperil anualmente, eu faço no Cometa, eu faço em algumas creches em São Gabriel, eu faço na Moderna, eu costumo fazer essa formação já em algumas instituições de ensino que atendem esse público infantil, né? Deixa eu apresentar aqui minha monitora, Carol. Tinha um monitor para ver hoje, mas ele acabou adoecendo, não conseguiu vir. Mas pela quantidade de pessoas, e o cara dá conta tranquilamente, legal. Então vamos lá. Vamos começar. A lei que eu me referi aqui agora para vocês chama-se Lei Lucas. Ela foi denominada Lei Lucas. Não é porque eu me chamo assim, essa lei já existe. E é lei. E ela torna obrigatória a capacitação em noções de primeiros socorros, né? Para professores e funcionários de estabelecimentos públicos ou privados que atendem a educação básica e estabelecimentos de recreação infantil. Então é o público de vocês, né? Me digam aí, vocês atendem que faixa etária?
2, grupo 2, 3, 4, 5. Grupos 2, 3, 4, 5, de 2 a 5 anos. Em média vai até 6 alguns. Pode ir até 6 Pode ir anos. até 6 Certo? Atende bebês? Não, né? Não. Aqui na Escolinha Vivar, Até de 1 Um ano. ano, sim. na Escolinha Vivar nós temos educação infantil e fundamental 1, até 10 anos de idade. Até 10 anos de idade. Já pega criancinhas maiores. Chega uma mais. Então vamos lá. Então o que foi que aconteceu? Só para contextualizar e vocês entenderem, né? O que foi que aconteceu para a formação? Bom dia, minha querida. Dessa legislação. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Então o que aconteceu? Lá, em 2018, uma criança morreu por asfixia mecânica em uma escola, né? Na sua escola, durante o intervalo, a merenda, né? Durante a merenda, ele engasgou com uma salsicha do cachorro-quente. Certo? Então essa criança ela engasgou com essa salsicha de um cachorro-quente, que é um alimento bem comum, né? Um alimento bem comum. E ele não recebeu os primeiros socorros da forma adequada e acabou tendo uma complicação, ainda foi transferido para uma UTI, certo? Mas infelizmente ele não resistiu e ele foi a óbito. Então uma criança que estava na escola, né, o ambiente onde ele vai diariamente, onde é super comum, onde toda a família sente-se que ele está em um ambiente seguro, não é verdade? Quando a gente manda ação adequada, né, a tensão do momento, o calor do momento, acaba deixando essa pessoa a um ponto de não conseguir aplicar uma manobra de desobstrução, né? Pelo vídeo também vocês viram que a gente tem basicamente um público específico para esse evento, né? Que é bebê, crianças, idosos, principalmente, né? Não acontece com adulto, acontece com adulto sim. Só que adulto tem um mecanismo diferente para a desobstrução, né? Esse público em específico, ele tem uma característica que favorece ele a ter uma maior incidência desses eventos de obstrução de via aérea. Então vamos começar com essa temática hoje aqui com vocês, certo? É uma temática inclusive polêmica na nossa região, já tivemos mais de um óbito de crianças por conta do engasgo. Não sei, São Gabriel teve recentemente, no início do ano, vocês se lembram se foi janeiro, dezembro, janeiro. Dezembro. 1º de janeiro? 1º de janeiro. Teve, no povoado aqui no Quintá também teve. Então, assim, são eventos que acontecem e que são tidos como tragédias. São tragédias, né? São tragédias evitáveis. São tragédias evitáveis. Certo? Então, vamos começar aqui. Acidente. O que é o acidente? Né? O que é um acidente? O acidente ele vai ser qualquer evento, em qualquer tipo de situação cotidiana que provoque um dano. Então, é um evento indesejado, desagradável, que gere um dano, um ferimento a alguém, né? Isso aí é um acidente. E é acidente que não só acontece lá na
na serraria, que o cara mexe com prego, com martelo, com furadeira. Não, ele pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer dentro da nossa casa, pode acontecer na escola, né? Andando de bicicleta, e aí vindo acidentes, em queda de graus, certo? Andando aqui, brincando no jardim, por exemplo. Aqui eu tenho brincando no jardim, eu tenho animais peçonhentos, a gente tem o acontecimento de entrar em contato com algumas ervas, né, como, por exemplo, ortiga, algumas que queimam, né, agentes biológicos que queimam, que estão presentes aí também. O menino que puxa aqui a toalha da mesa e aí cai alguma coisa do kit ali dentro também, atravessando a rua. Então você vê que são momentos muito comuns do nosso dia a dia, né, e que podem gerar ali um dano, gerar um ferimento, gerar, né, um transtorno desagradável ali, né, para aquela criança, para aquela mãe, para aquele cuidador, né, para aquela pessoa que esteja ali sob a responsabilidade desse público básico e recreativo. Não é suficiente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje no Brasil, o que acontece no Brasil? No Brasil a gente tem como obrigação treinamento de primeiros socorros em universidades que atendam cursos do eixo saúde. Então, profissionais, né, da saúde em processo de formação nas universidades, eles têm a disciplina de primeiros socorros. Aí vem nutrição, fisioterapia, farmácia, enfermagem, tudo certo? Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, pode e deve prestar primeiros socorros toda a pessoa que esteja naquele local que necessite desse atendimento e que seja a pessoa mais próxima e mais capacitada. Ele fala assim. Aí ele traz lá uma lista, né, de algumas pessoas. Aí vem lá, socorrista. Socorrista é aquele profissional treinado e capacitado só para a prestação de primeiros socorros. Né? Então o socorrista ele tem treinamentos específicos que envolvem inclusive resgate na altura, resgate, né, aquático, acidentes de trânsito. Então ele envolve aí muitos outros eventos, né, inclusive mais graves. Aí traz também na lista médico ou profissional ou qualquer outro profissional da saúde. Então quem entende, médico ou qualquer outro profissional da saúde vai ter o treinamento da capacitação em primeiros socorros, certo? Aí traz lá também, ó, pessoas leigas que tenham noções de primeiros socorros. Pessoas leigas que tenham noções de primeiros socorros também podem e devem, né, por obrigação, isso aí é uma obrigação, prestar os primeiros socorros. Se alguma dessas pessoas aí passa por uma situação e não presta primeiros socorros, ela responde eticamente no seu conselho. Ela pode responder, pode receber uma sanção administrativa, multa, né, ter sua carteira profissional suspensa, né, então ela vai responder um processo administrativo. Então ela vai responder por omissão de socorro, ou por negligência e perícia. Então vai ser analisado lá pelo processo. Certo? Aí traz um parágrafo lá específico sobre as pessoas leigas que não tenham noções de primeiros socorros. Pessoas leigas que não tenham noções de primeiros socorros. Aí eu pergunto a vocês: o que é que vocês acham? Pessoas leigas que não têm noções de primeiros socorros, elas podem ajudar, elas devem, elas podem prestar um primeiro socorro lá, mesmo sendo leigas, sem noção de primeiros socorros? Não. Acho que não. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Pode matar. Mas até chegar a matar. Pelo bem, Em vez de você ajudar, você pode piorar a situação. Todo mundo concorda? Ele não saber fazer, né, os primeiros socorros, ele acabou que ficou fora do filho e agora toda. Machucou a Chegou no hospital. Pois é. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês estão certos, vocês estão errados, não, vocês estão certos. Aí eu vou fazer uma pergunta. E essa pessoa, leiga, sem noção de primeiro socorro, ela não pode ajudar de jeito nenhum? Pedir ajuda para alguém. Pedindo ajuda.
Então, lá no parágrafo, onde traz a questão das pessoas, ele pode ali, ó, reduzir dano e agravo. Reduzir dano e agravo. Reduzir uma piora, por exemplo. Né? Que quando a gente fala em primeiros socorros, a gente está falando em atender um evento que já aconteceu. Na verdade, os primeiros socorros é atender um evento que já aconteceu, não é prevenir. Embora nós tenhamos que tomar atitudes preventivas em todo momento. Né? Mas o primeiro socorro ele vai atuar em um evento que já aconteceu. Então, ele não vai mais inibir o acontecimento. Ele pode reduzir dano e agravo, reduzir uma piora. Ele pode evitar o risco de morte. Evitar o risco de morte. Muitas ações simples evitam morte. Né? Olha a história do noivo que morreu no dia do casamento. Vocês ouviram falar nesse acontecimento em São Paulo? Não. Um noivo morreu no dia do casamento. Durante a festa do casamento, bebendo, dançando, uma taça de champanhe ele botou no bolso. Viu? Dançando lá, caiu no chão, a taça quebrou e perfurou uma artéria, que chama artéria femoral. Né? Então, as nossas artérias, elas sangram assim, ó, em jatos, né? No ritmo da batida do coração. Então, assim, bombeou, o sangue sai assim, em jato. Então, perde muito sangue. Aí que fizeram? Na hora, né, que já cortou, já viram que estava sangrando bastante, pegou ele, botou ele no fundo do carro e levou para o hospital correndo, massa, top. Só que ninguém foi lá atrás com ele, fazendo o quê? Um paninho, apertando em cima. Só isso. Não fizeram. Ele bebendo, não tinha essa capacidade de comprimir o seu próprio ferimento. Então o que acontece? Ele chegou lá já em um estado de choque. A gente chama de choque hipovolêmico. Quando a gente perde tanto sangue que os nossos órgãos começam a entrar em falência por falta de sangue. Então ele foi a óbito no dia do casamento por um corte na sua artéria. Né? Onde apenas o ato de comprimir ali em cima vigorosamente, né? Fazer uma compressão vigorosa em cima, já ali iria preservar a sua vida e evitar a morte dele. Só isso. Apertar em cima do sangramento. Esse evento aqui, realmente, concordo com todos vocês, é um evento muito difícil da gente analisar. Difícil eu, no momento ali, pensar que aquele menino que desmaiou na piscina, desmaiou por um choque na água. Né? É um evento muito difícil. Então, eu falo isso com toda tranquilidade para vocês. Até eu acho que, se eu fosse o primeiro adulto a encostar ali, eu não ia desconfiar que seria descarga elétrica na piscina, porque é muito difícil. Agora eu faço uma pergunta: e o segundo adulto? E o terceiro? E o quarto? Não poderia desconfiar algo errado ali. Pela imagem não tem como a gente identificar que era um choque elétrico. Jamais. E nem lá na hora. Não tem, né? Porque a gente Tem não algum vê. ponto? Não Conseguir vê identificar? não. Então, para a gente conseguir identificar isso aí, o que poderia, o menor dano a acontecer ali, seria o segundo adulto já ter essa desconfiança. Epa, peraí. Você ficou lá, né? Fulano chegou ali para pegar, na hora que ele encostou na água, ele teve alguma coisa e já acordou. Então, já não vou encostar nessa água. Calma aí, o que é que pode ser? Pensa ali. Aí é o horário de pedir socorro. Pensa aí. Aconteceu alguma coisa. Então, o que deveria acontecer ali? Chamar os funcionários do local, né? Então, uma análise rápida ali. A gente precisa. Ela segura você. Ela pode te jogar ou pode segurar. E qual Então, é o pior? É a segunda, né? Rapaz, aqui segura. Aqui segura. Porque aqui segura, trava você e você fica lá no chão. Professor, aconteceu com um tio meu algo muito grave. Ele trabalhava na Coelba e subia em postes. Então ele subiu e tocou em algum fio, mesmo com equipamento, e ele tomou um choque tão grande que empurrou ele para bem distante e ele queimou acho que 70% do corpo. Então, assim, ele caiu do poste até o chão, em uma distância muito longa mesmo, e bateu o corpo com muita força no chão, e quase morre porque queimou quase 70% do corpo. E ficou assim, danificado, rosto diferente, muito escuro partes do corpo dele, quase morre. Então, os profissionais que analisaram depois falaram assim que ele ficou vivo por milagre.
um tio meu, irmão da minha mãe. E realmente tem gente que morre de maneira instantânea com esse tipo de choque, não é verdade? Quando é rede de alta tensão, a gente tem isso aí. E ainda tem outros agravantes para a situação, né, que se pontuou aí agora, que além do choque elétrico, o indivíduo vai ter inúmeras manifestações corporais, além das queimaduras que o choque elétrico provoca. Ele teve um traumatismo por uma queda de altura, né? Então ele teve inúmeros ferimentos aí por várias cinemáticas diferentes. Ele teve choque elétrico, ele teve queda de altura, ele teve traumatismo, né? Então a gente vê aí a importância tanto do preparo quanto do equipamento de proteção, né? E é isso. Vamos lá, no treinamento de hoje, né, que é com base na Lei Lucas, né? Então esses treinamentos voltados para a Lei Lucas, eles trazem tudo que gira em torno de suporte básico de vida, né? E o suporte básico de vida, né, a gente traz aí qualquer evento que possa provocar uma parada cardiorrespiratória, certo? Então, qualquer evento que possa provocar uma parada cardiorrespiratória, mas aí ela é uma imagem clássica da Aulácia, né, que é essa vítima que vai com as mãos ao pescoço, certo? Com essa expressão de agonia, essa expressão de desespero, e ela mostra ali, ela se apresenta como uma vítima de Aulácia, né? Então, a grande maioria das vezes a vítima se apresenta dessa forma. Vocês viram lá no vídeo, né? A senhorinha no restaurante, mão no pescoço. O menininho na escola bebendo água, mão no pescoço. Certo? E o desespero. Eu não vou encontrar essa apresentação aqui em bebês. O bebê não entende, não controla ainda a sua musculatura, a sua movimentação. Então ele não vai com a mão no pescoço, porque nem entende o que está acontecendo com ele. Certo? Então em bebês nós não veremos esse padrão de apresentação. Certo? Mas para vias respiratórias, o vômito, o sangue, né? Então pode acontecer isso. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui disso aí. Inclusive desse assim também, certo? Então, mais para a gente começar a entender isso, eu preciso explicar para vocês o mecanismo de obstrução. Porque eu entendendo o mecanismo, a mecânica, eu consigo entender como isso pode acontecer, como eu posso prevenir e tratar, né? Então, eu tenho aqui, eu trouxe para vocês só para fazer uma reflexão e uma contextualização. Tu quer um colchãozinho? Quer um colchão? Aparelho respiratório e digestório, certo? Aparelho respiratório e digestório. Então eu tenho ali, do lado de lá, nosso sistema respiratório e tenho do lado de cá o sistema digestório. Rapidamente para vocês eu vou mostrar aqui. Eu tenho no meu aparelho respiratório boca e nariz, né, cavidade oral e nasal. Eu tenho faringe, eu tenho laringe, traqueia, que já é vias aéreas inferiores, certo? Aqui nossa traqueia, aí vai bronco direito e esquerdo e já vai para os pulmões, certo? Então aqui é o meu aparelho respiratório. Lá no digestório eu tenho boca também, né? Cavidade oral, eu tenho a faringe, aí eu tenho o esôfago, que é o caminho para o nosso estômago, certo? Então esôfago, estômago. Aí eu sigo duodeno, intestino delgado, intestino grosso, que é o colo, né? Intestino grosso, retiano. Esse é o nosso trânsito do nosso trato digestório. Certo? Observe que nós temos estruturas comuns. Certo? Nós temos estruturas comuns nos dois sistemas. Eu falei algumas estruturas anatômicas nos dois aí, às vezes, certo? Aí eu separo os sistemas. Então chega um momento aí que os sistemas se separam e as estruturas agora são completamente diferentes, né? Então aqui desse lado eu tenho laringe, traqueia, do ar, uma estrutura anatômica que eu tenho aqui que serve para fazer isso, separar o ar dos líquidos e sólidos, para não acontecer dessa matéria entrar para o lugar errado, né? Ninguém sabe o nome dela? Qual é a estrutura? Epiglote. Você falou aí baixinho. Epiglote. Epiglote é a estrutura do nosso corpo que serve para separar o ar do líquido e do sólido. Então a epiglote é um músculo, certo? A epiglote está aqui, ó. Essa estruturinha aqui, ela fecha isso aqui, ó. Ela fecha a entrada da laringe traqueia.
Aqui o epiglote, ó, ela fecha. Então é um músculozinho que fecha ali e ele só deixa passar ar. Então é uma estrutura selecionadora, seletiva. Ela seleciona. Ar passa. O que não for ar, ela fecha. Eita, aqui não passa. Aqui só passa ar. Aí eu faço um desafio a vocês. Tentem aí respirar e engolir ao mesmo tempo. Tentem aí. Alguém conseguiu? Então, eu já dou esse treinamento há uns 5, 6 anos e eu nunca vi ninguém conseguir respirar e engolir ao mesmo tempo. Não tem como. Então, quando a gente deglute alguma coisa, nossas vias respiratórias se fecham. Porque a deglutição é feita para líquidos e sólidos, é feita para o trato digestório. Então, quando eu vou deglutir alguma coisa, a minha epiglote fecha, né? Para poder que esse líquido e sólido desça apenas para o esôfago do estômago, não vá para as minhas vias respiratórias. Aí só que tem uma questão importante aqui. Epiglote, gente, é um músculo. É um músculo. E como todo músculo, se eu quiser que os meus músculos fiquem fortes, eu faço o quê? Se eu quiser ficar fortão, sarado, musculoso. Exercício físico. Exercitar, treinar, trabalhar e desenvolver, não é verdade? Epiglote é um músculo da mesma forma. Epiglote precisa ser trabalhado, desenvolvido e fortalecido. É por isso que os bebês é a faixa etária que mais engasga. Porque a epiglote dele ainda não está fortalecido, desenvolvido e trabalhado. Certo? Então essa faixa etária inicial da vida é a faixa etária que mais se envolve acidente, porque a epiglote ainda não está bem desenvolvida, não está fortalecida, não está treinada, certo? Então eu vou ter aí no bebê um ser fraquinho, com os músculos, né, sem fortalecimento, sem desenvolvimento. Alguém já viu um bebê nascer e já caminhar? Já segurar as coisas, já ter força para ficar em pé? Não, né? Então toda a musculatura ela precisa ser trabalhada. A epiglote é uma delas, certo? Outra faixa etária que se engasga muito, idoso. Quando o avançar da idade dessa faixa etária idosa, os idosos não começam a ficar fraquinhos, o músculo não começa do idoso a ficar fraco, enfraquecido, pronto, a epiglote da mesma forma. É um músculo que vai ficar enfraquecido e que vai poder falhar, certo? Então, por isso que essas faixas etárias são as faixas etárias que mais se envolvem em acidente como engasgo, porque esse mecanismo de epiglote ele vai falhar por ser um músculo passível de erro, passível de falha, certo? Professor, esse é um desafio realmente muito grande. Ninguém consegue respirar e engolir ao mesmo tempo. Qual a explicação? Por que não consegue? Exatamente, porque quando eu faço a minha deglutição, eu faço a deglutição para que esse líquido e esse sólido entre ao esôfago, certo? Então, eu preciso que esse líquido e esse sólido ele adentre o meu esôfago. Então, quando eu faço a deglutição, o meu corpo ele vai contrair a epiglote para que as minhas vias aéreas se fechem. A partir do momento que ela se fecha, a minha deglutição acontece para o esôfago. Então, o líquido e o sólido ele não entra para as vias respiratórias, ele desce para o esôfago, né? Isso porque se trata de líquido e sólido. Quando eu respiro, acontece diferente. A minha epiglote se abre para que o ar entre para a minha traqueia e para as minhas vias respiratórias. Sim, Não. E eu já pensei em procurar um otorrino para examinar isso aqui, porque não tem condição disso. Eu já estou pensando quando eu tiver idosa, que estiver tomando 40, 50 comprimidos. Para tomar comprimido. O que é que vai ser minha vida? Amassar, é igual criança. Criança também não consegue. Isso não é considerado doença não, mas você pode procurar para ele lhe orientar melhor o que é que você faz. Eu mesmo não sei te dizer o que é que você já pode fazer para trabalhar isso em você, que é algo que tem que ser trabalhado em você. Certo? Da garrafinha de água mineral folgada. Ele estava bebendo água com a tampa folgada. O que é que acontece? Quando ele estava bebendo, ficava vazando água pelos lados aqui, ó. Aí ele estava ali, ó, bebendo aquela aguinha, achando legal, beber aquela água que estava só pingando, jogando devagarzinho da garrafinha. Ele estava bebendo água daquele jeito. Aí ele apertou. No que ele apertou,
a garrafinha ejeitou a tampinha lá pro fundo. Ejeitou pra cá, ó. Acima do pilote. Então, ela travou aqui, ele deixou aqui. Uma tampinha de uma garrafinha de água mineral foi ejeitada, já caiu aqui direto, ó, aqui no fundo. Certo? E o que é que aconteceu com ele? Fez uma obstrução nesse mecanismo. O sólido não deixou aqui. Nem veio pra cá, nem veio pra cá, não deixou aqui. Aí ele desesperou, levantou a mão no pescoço, correu para o fundo da sala, correu para frente da sala, só que a professora rapidamente identificou, virou ele, aplicou a manobra umas 3, 4 vezes e ele conseguiu botar para fora. Graças a Deus foi com sucesso ali a técnica dela e ela conseguiu salvar. Então foi esse mecanismo aqui. Então ele acontece muito com brinquedo, né, com peças pequenas. Acontece com caroço de fruta, pode acontecer com esses tampinhos aí, então geralmente acontece com sólidos, certo? E quando É sempre esse, para né? respirar, É sempre aí. Não, tem 3 mecanismos. Esse acontece aqui, não tem que chegar nesse hospital. certo? Esse acontece aqui. Hã? Quando esse sólido tapa aqui, o ser humano para de respirar? Então, o que acontece? Esse mecanismo específico, geralmente ele é parcial. Ele é obstrução parcial. Esse mecanismo, geralmente, pode ser total. Mas geralmente nesse mecanismo é uma obstrução parcial. Então quando é parcial, ele consegue respirar com dificuldade, ele consegue emitir sons, barulhos ainda, certo? E ele consegue ainda tossir, ele pode conseguir tossir, ele pode conseguir passar ar aqui, pouquinho, com dificuldade. Não é um mecanismo que geralmente seja obstrução total, não é. Para eu preencher ele de água, eu preciso de muita água. 100 ml de água, né? Quase um meio copo desse aí, um pouco mais, para obstruir um adulto. E mesmo assim, um adulto vai ter tosse, ele pode conseguir se desobstruir sozinho, por conta de um reflexo vigoroso, forte da musculatura do seu diafragma e de sua tosse. Já o bebê, qual a traqueia do bebê? Qual a espessura da traqueia do bebê? É um dedinho mindinho assim, ó. Olha os bronquíolos, os brônquios do bebê, mais fino do que isso aqui, do bebê. Então, um bebê, 4 ml já é suficiente para ele obstruir. 2 ml, 3 ml, um gole no bebê que desceu para o lugar errado, ele já pode fazer uma obstrução parcial. 5, 6 a 10 ml do bebê já faz uma obstrução total. A partir de 5 ml já pode entupir aqui, ó, pulmão direito e esquerdo. Porque as estruturas do bebê são bem fininhas. Correr. Se for processo alérgico, correr para a unidade hospitalar, porque o tratamento vai ser medicamentoso. Certo? E eu acho que a escola não tem respaldo para medicar, né? Na escola, não tem respaldo para medicar. Então isso é profissional médico, é a unidade hospitalar, a unidade de saúde. Então é transporte imediato, beleza? Então vamos lá. Naquele caso, com a sua reportagem sobre a moça que teve alergia à pimenta, né? Que tirou a pimenta, poderia ter feito alguma coisa? Algum socorro antes, além do que foi legal para o médico? Não, transporte imediato e oferta de oxigênio, se possível. Ofertar oxigênio aéreo, para tentar oxigenar o máximo possível. É o que a gente poderia fazer. Sim, aquela coisa que só parece em filme, de furar o pescoço com caneta, aquilo ali, essencialmente, só que pode fazer ali um médico, né? Aquilo é só médico. Aquilo é um Mas é no caso desse aí extremo que você já É está... um caso extremo, onde ou morre ou faz aquilo. Então é um caso extremo. Mas aquilo ali a gente só vê basicamente em filme. Em Minas Gerais teve uma estudante de medicina que fez na mulher. Em Minas Gerais tem tempo isso, é doido. Eu era recém-formado, em Minas Gerais. Aí uma estudante de medicina fez na mulher. A mulher viveu. Só que ela furou bem em cima das cordas vocais. Ela fez errado, né? Fez na posição errada. Aí a mulher processou a menina. Porque ela perdeu a voz, né? Perdeu a voz porque lesionou as cordas vocais e depois ela recebeu um processo. Salvou a vida da mulher e recebeu um processo. Imagina. Se tivesse deixado morrer, receberia outro, porque não foi Não. Ela poderia ter prestado socorro, mas fazer o procedimento, né, sem
sem treinamento para isso, porque aqueles três lá, né? Ou aquele que trava de bloco, ou que desce vias aéreas inferiores, ou que desce esôfago. Geralmente o bebê é líquido. Do bebê a obstrução, né, grande, na quase totalidade das vezes o bebê vai ser líquido, até porque até os 6 meses de idade é aleitamento exclusivo. Né? A partir dos 6 meses de idade entra machucar, traumatizar e nem um carinhozinho. Tem que ser um tapinha firme, ó. 2, 3, 4, 5. Isso aqui não vai machucar ele, vai salvar a vida dele. Então, ó, 5 tapas nas costas, com o bebê declinado e a via aérea, ó, aberta. Certo? Aí eu posso fazer isso tanto em pé, dessa forma, quanto eu posso fazer sentado. Como eu posso fazer sentado, certo? Então, sentado eu vou, vir para a ponta da cadeira, então eu não sento aqui atrás, eu vou para a ponta da cadeira, eu vou pegar uma perna e declinar ela, dobrando para trás, então eu dobro para a perna ficar declinada, e eu boto o bebê, certo? Sobre a minha perna. Então, se for geralmente o bebezinho é pequeno, mas é pesadinho, então se quiser fazer sentado, você faz. Então, declinou, abriu o viareiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Até qual idade, professor, pode fazer isso? Então, como eu falei no começo, não tem faixa etária. Não tem faixa etária. Depende do tamanho do bebê. Então, é um bebê que eu consigo manipular nos braços, né, no colo, e ainda tem tamanho para eu manipular ele no meu colo, nos meus braços, eu vou aplicar essa manobra aqui. Aí, a partir de que a criança fique grande, que eu já não consigo mais manipular ela nos braços, aí eu vou mudar a técnica. Nesse caso, se o tapinha não conseguir Pronto. dar mais 5, Vamos lá. Não. 5 tapas nas costas e eu não consegui desobstruir, eu vou fazer agora 5 compressões torácicas. Certo? Dei 5 tapas. Não resolveu, eu venho para 5 compressões torácicas com os polegares entre o mamilo. Então, bem no meio aqui entre os mamilos, nesse ossinho que a gente tem aqui no meio do peito, certo? Entre os mamilos, eu vou com 2 polegares e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 compressões torácicas. Certo? Com o corpinho numa superfície plana. Certo? Pode ser no meu colo, pode ser em cima de uma mesa, num colchão, numa cama, né? Então, eu vou aplicar 5 compressões torácicas nesse bebê. Mas tem uma notícia boa para vocês. Como o bebê, na grande maioria das vezes, ele está obstruído por líquido, geralmente os primeiros 5 tapas já resolvem. Amém. Então, essa é a notícia boa. Então, no bebê, essa é uma das técnicas mais eficazes e eficientes. Então, geralmente, os primeiros 5 tapas já resolvem. Certo? Eu não preciso nem vir para 5 compressões torácicas. Então, eu vou aplicar a manobra de Herbert nele, que vai consistir em uma pressão em região epigástrica, que é a famosa boca do estômago, com o punho fechado. Então eu vou com o meu punho fechado, vou fazer uma pressão, ó, para dentro e para cima, na boca do estômago desse menino. Né? Então, como é que eu meço isso? Acho o umbigo, 2 dedos acima do umbigo. Então, um umbiguinho aqui, 2 dedos acima do umbigo, é a região epigástrica. Então, eu peguei aqui, ó, para dentro e para cima, 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 né, por trás do bebezinho, da criancinha, certo? Então eu posso fazer isso, a depender do tamanho da criança. Eu me ajoelho atrás dele para tentar manter um linear de altura, me equilibrar minha altura com a dele, então eu posso me ajoelhar. Ou se eu for muito grande e ele é uma criança muito pequena e até eu de joelho eu fico bem desproporcional, aí eu coloco ele no colo. Então eu vou colocar essa criança no meu colo e vou fazer a compressão aqui 2 dedos acima do umbigo, para dentro, para cima, para dentro, para cima, para dentro, para cima, certo? Nessa criança. Essa manobra é igual à do adulto, certo? Essa manobra é igual à do adulto, só que a do adulto a gente vai fazer em pé. No adulto a gente vai fazer em pé, certo? Aí tem um detalhe aqui, Quando eu tenho uma criança já grandinha, que ela já colabora comigo, ela já compreende o que eu falo e o que eu peço, eu posso, antes de aplicar essa manobra, incentivar ela a tossir e aplicar tapas nas costas, certo?
Então aquilo lá do engado, que geralmente os mais velhos falam, dá um tapa nas costas, aquilo ali tem uma ciência por trás daquilo, funciona. O tapa nas costas promove uma pressão interna, uma pressão intratorácica, né? Agora aquele levantar os braços, não tem ciência nenhuma. Aquilo ali é mito. Levantar os braços não ajuda em nada. Certo? Levantar os braços é mito, não ajuda em nada. Agora o tapa nas costas ajuda. Então, para crianças já grandes, que entendem os nossos comandos, aí eu posso pedir para tossir. Tosse aí com força, tosse aí com força. Aí o menino vai tossir, eu pego tapa nas costas. Se ele estiver conseguindo tossir. Certo? Então, antes de aplicar a manobra, eu tento isso. Se isso não der certo, aí eu vou para a manobra. Certo? Aí eu vou para a manobra. Se o tapinha nas costas e ele tossir, não deu certo. E se chupar no nariz funciona? Pronto, o chupar no nariz, inclusive tem uma policial que faz um vídeo, né? Chupa o nariz. O chupar no nariz só vai desobstruir fossa nasal. Então o menino que está com catarro e tal, que não está respirando direito, vai desobstruir nasal ali. Né? Não ajuda em nada nas vias inferiores. Então chupar o nariz só vai fazer uma desobstrução nasal. Não é o adulto, ele vai ter uma apresentação diferente do bebê. Então o adulto vem com a mão no pescoço, aquela expressão facial de desespero, de agonia, né? Vai ter dificuldade de respirar ou não vai conseguir respirar. Então tudo vai depender do mecanismo de obstrução dela. Ou obstruiu completamente e ela não respira. Ela pode ficar cianótica também, roxeada. Certo? A diferença do adulto é que o adulto demora para ficar roxeado. A criança, o roxo aparece rapidinho. Já no adulto demora de ficar roxeado. Aí eu vou observar os outros sinais primeiro, que vai ser ela agitada, desesperada, a mão no pescoço e não consegue respirar. Se for uma obstrução total, ela não respira. Se for uma obstrução parcial, ela consegue respirar com dificuldade, consegue emitir barulhos, sons, certo? Vai conseguir emitir barulhos, sons, só vai mudar isso. Mas ela vai estar desobstruída e a técnica é a mesma. A manobra é a mesma. Então o protocolo pede o seguinte, que eu aborde a vítima de frente, isso no adulto, né? Então eu vou abordar a vítima de frente. Ela está obstruída, né, Daniel? Bota no pescoço, então ela vai estar obstruída e eu vou abordar a vítima de frente. Ô Daniel, calma, eu estou vendo que você está engasgado, eu vou te ajudar, fica assim. Então eu ofereço ajuda a ela e peço para ela se posicionar, se ficar assim, porque eu vou aplicar a manobra nela. Aí eu venho para as costas dela. Para aplicar a manobra aqui. É importante eu fazer essa identificação e é importante eu fazer essa oferta, oferecer ajuda a ela. Por quê? Se eu estou vendo que ela está engasgada e eu não falo nada a ela e vim aqui para as costas dela, a tendência vai ser ela virar para mim, porque ela quer ajuda. Então, se eu não avisar ela vai virar para mim. Então, calma, Daniela, fica assim, eu vou te ajudar, viu? Fica assim. Aí o protocolo manda que eu peça logo ajuda. Então, alguém liga para o SAMU que eu vou aplicar aqui a manobra. É o então, protocolo, gente, é muito importante seguir o protocolo, né? No adulto. Então, a manobra no adulto tem que seguir o protocolo, gente. Eu vou colocar um pé entre os pés da vítima. Eu vou encostar o meu corpo lateralizado ao dela, não vou encostar de frente, lateralizado. Porque se eu tentar aplicar a manobra abraçando de frente, se ela der um passo para frente ou para trás, cai nós dois. Então eu tenho que ficar de lado e essa perna de apoio, certo? Então eu venho um pé, meu corpo lateralizado. Eu vou localizar o umbigo dela, a cicatriz umbilical dela. Então, localizando a cicatriz umbilical no adulto é de 2 a 4 dedos, certo? De 2 a 4 dedos acima do umbigo, eu vou botar o meu punho assim fechado, certo? Dessa forma aqui, ó. Então localizei o umbigo, de 2 a 4 dedos. Aí no adulto tem uma técnica para eu posicionar mais rapidamente. Eu localizo o umbigo, boto a ponta do dedão, aí dobra assim dessa forma, ó. Bota a ponta do dedão e dobra assim. Ó quem fica aqui embaixo, ó. 2, 3 dedinhos, você já fica na posição certa, certo? Então eu botei assim, posicionei o punho fechado, venho com a outra mão e apoio em cima, e com as duas mãos com força eu vou fazer o movimento para dentro, para cima, para dentro, para cima, para dentro, para cima, certo? Então ó, pego os pés da vítima, o pé de apoio, localizei o umbigo dela, dedão,
posicionei meu punho fechado, vim aqui com a outra mão, venho com força, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Não vou apertar forte porque ela não está engasgada e vai doer, né? Mas na vítima lá, tem que ser com força. Eita, Daniela. Certo? Porque eu preciso desenvolver uma pressão interna. Então, eu boto força. Não se preocupe, aqui dentro é estômago, é víscera oca. Aqui dentro é víscera oca. Se ela desmaiar, eu já estou posicionado, né, de uma maneira técnica que eu consigo botar ela ao chão, né, sem lesionar ela, sem machucar ela, sem bater a cabeça e tal. Então, eu estou aplicando aqui a manobra para dentro, para cima, para dentro, para cima. E ela veio a desmaiar. Essa minha perna de apoio já serve para sustentar. Pode se soltar, não precisa cair não. Fique tranquila. Pode soltar aí, ó. Vai na frente. A minha perna de apoio, né, sustenta o peso do corpo dela tranquilamente. Até se ela tivesse 120 quilos, né, e eu 80, eu conseguiria sustentar o peso do corpo dela, porque essa perna aqui serve como base de apoio, certo? Aí o que é que eu faria aqui, ó? Eu viria com as mãos, escorregaria para apoiar na axila dela e eu ia colocar ela ao solo, certo? Então se ela desmaiar, eu venho, ó, um passinho para trás, outro, boto ela sentada, protejo a cabeça aqui e boto ela deitada. Botei ela deitada. Deixa eu passar para o lado de cá para vocês conseguirem ver. Aí eu vou para a avaliação da vítima no solo. Então eu venho avaliar ela agora no solo. Então de joelhos eu venho avaliar ela no solo. A partir desse momento que ela está no solo, eu tenho que ter cuidado para saber se ela está ou não parada. Então eu tenho que vir verificar o pulso aqui na carotídea. Então eu verifico o pulso, né, aqui no pescoço para ver se tem ou não pulso. Se tiver pulso, o coração está funcionando, ela só não está respirando. Aí eu vou aplicar essa manobra aqui, ó, na pessoa desacordada. Então eu venho aqui joelho com joelho, joelho com joelho, e aplico a pressão também na região da boca do estômago, para baixo e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Então eu venho, ó, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima, também com força. Certo? Geralmente, o que é que acontece? O corpo estranho vem para a boca. Então sobe e fica ali na boca, ali no fundo da boca. Então eu venho agora e avalio a cavidade oral da vítima. Então eu abro a boca dela, exploro a boca dela. Se eu conseguir visualizar o alimento, eu vou em formato de pinça, polegar e indicador, não vou com o dedo, não vou com 2 dedos assim. Formato de pinça eu vou e retiro o corpo estranho. Então aqui eu consegui desobstruir ela, mas ela ainda está desmaiada, não acorda rapidinho assim. Né? Então ela está desmaiada, respirando, mas ainda inconsciente. Então eu preciso posicionar ela para que ela recupere seu nível de consciência, vá respirando e tal. Então eu boto ela na chamada posição lateral de segurança, certo? Que serve em inúmeros outros casos. Vocês vão ver, serve no desmaio, serve na crise convulsiva, que a gente vai ver tudo hoje ainda. Então o que é que eu vou fazer com ela? Eu pego um braço aqui, dobro lá na orelha dela, pego outro braço, dobro sobre o tórax. Isso, gente, na vítima que eu já desobstruí, viu? Curvo aqui, dobro um braço no peito dela, pego por trás da dobra do joelho dela e vou lateralizar ela. Isso, lateralizei. Agora o que é que eu vou fazer? Eu estou arrependida. Eu não sei porque as meninas estão achando engraçado. A cabeça dela e vou fazer uma rotação para a boca dela ficar voltada para o chão. Certo? Isso aqui é muito importante. Tu tá rindo de que esse muito? A vítima que está desobstruída, ela pode vir saliva na boca, secreção na boca e ela respirar e broncoaspirar aquela secreção. Então quando eu faço isso aqui, a secreção que vem com a boca cai no chão, sai, né? Então a vítima vai ficar respirando, vai ficar retornando o nível de consciência e eu evito broncoaspiração aqui. Acho que caso de afogamento também é um procedimento, né? Também faz. Depois que você já reanimou, ressuscitou o afogado, tirou a água, e você faz isso aqui também. Então faz no afogamento, faz no desmaio, faz na crise convulsiva, faz na pessoa que desobstruiu, mas está desacordada. Então essa posição usa em várias ocasiões. A criança chega nessa etapa que... Oi? A criança maiorzinha. Só se ele ficar desacordado. Aí é o mesmo procedimento? Aí bota de lado assim também, na posição lateral de segurança. E aquela questão também de tirar, tá? Sim, com certeza, com certeza. No bebezinho vai ser líquido,
Pode sentar, obrigado, viu? No Muito bebezinho, obrigada, ela tá querida, quatro. pela sua participação, Ela viu? tá perdendo, ele vai fazer mal uma coisa de mim. Então, no bebezinho, geralmente é líquido, então geralmente a secreçãozinha vem pra boca. Quando você declina ele, faz, a secreçãozinha vem pra boca. Aí você vai pegar um paninho, uma fraldinha, uma roupinha dele e vai, já tira aquilo ali. Até Tipo, porque... uma criança maior, tipo de 8 anos. Pronto, no menino maior é a mesma técnica. É a mesma técnica. E se ele ficar desacordado, inconsciente, aí você faz tudo isso aqui. Igualzinho. Tudo isso. Desengasgou, bota de lado, deixa ele lá, ó. Recupera. Qual o próximo passo? Identificou. Se eu identifico que ele parou, o que é que eu vou fazer? Já aplicar? Não está esquecendo de mandar ninguém ligar para ninguém, não? Então, ele no SAMU, Então, essa etapa de ligar para o SAMU, eu não posso esquecer, entendeu? Não posso esquecer. Mesmo que seja ao mesmo tempo, eu já estou virando, ligo o SAMU, né? Então, já acontece logo. Então, virei, pedi para ligar para o SAMU, vou posicionar o menino. Vamos lá, posicione aí para eu ver. Isso. Não precisa ser de braço inteiro, até porque tem menino que pode ser grande, você não vai conseguir fazer isso. Então você pode botar ele certo, você pode botar o seu braço com uma maneira que tem mais segurança, certo? Então, vamos declinar esse menino, eu estou vendo vocês tudo com o menino horizontalizado aí. Vamos utilizar a nossa perna para apoiar, porque você pode. Isso, então ó. Pode baixar. Pode baixar. Eu quero uma perna na frente declinada. Uma perninha declinada assim na frente. Ó, dobra de trás. Dobra a perna de trás. Dobra a perna de trás e ela na frente declinada. Isso. Esse menino está horizontalizado. Esse está horizontalizado. Eu não quero ninguém horizontalizado. Eu quero tudo declinado. Eu quero, ó, a cabeça mais baixa do que o bumbum. Então ele tem que ficar declinadinho. Né? Declinadinho. Assim, ó. Assim. Isso, isso. Por que vocês não estão usando a perna para Pode baixar. Baixar a perna mesmo. Flexiona mesmo. Deixa essa perna fixada no chão. Pega. E ó, dobra o joelho. Dobra o joelho. Isso. Apoia aí na sua perna. Ó. Apoia na perna. Está horizontalizado. Apoia na perna. Isso. Apoia na perna. Vamos lá. O que é que eu não posso esquecer de fazer com o rostinho dele? Ó, não posso esquecer de, ó, hiperestender a cabeça, abrir aérea. É, isso aí. Tem um bonequinho que o rostinho é travado. Mas, lá no bebê, a gente não vai esquecer isso, gente. Por favor. Aqui, na hora de levantar. Você faz assim, só uma mãozinha, uma pincinha, isso. Você segura o peixinho. Pronto, feito isso, 5 tapinhas. Vamos lá, deixa eu tapinha. Isso, essa foi por favor. Faz um carinho. Mais forte o tapa? Não é um carinho. Alguém bateu tão forte no bebê que fez foi machucar a criança. Sem violência, gente, sem violência. Tudo com amor e carinho. Assim vai machucar. A minha tá mole, ó. Eu nem vejo, já tá caindo. Não, é porque não pode forte demais, não. Não pode forte demais o tapa, não. Gente, por favor, não tão forte, certo? 5 tapinhas. Tapinha com carinho, mas não é com carinho devagar, não. Se gasgar. Esse já sobreviveu, graças a Deus. Deixa eu montar para as coisas. Esse já sobreviveu. Professor, tem gente maltratando os bebês. Tá, não, tá salvando a vida. Dani, cadê sua boneca? Cadê sua boneca, Dani? Mostra aí como é, se você aprendeu mesmo. Faz aí, para mostrar se você aprendeu. Tapinhas, 5 tapinhas. Isso, muito bem, Dani, está de parabéns. Sobreviveu também.
Rose aqui recebendo o auxílio do esposo dela. Aqui é o marido da professora Rose. Rose, um pouquinho mais forte. Tá devagar demais, um pouquinho mais forte. Muito bem. Eu não sei o que aconteceu aqui com as meninas, as participantes, todas achando engraçado essa parte. Ninguém sabe por quê, né? Porque realmente não tem graça, gente. Muito descontraído nosso curso, animado. As meninas estão bem participativas. E assim. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Dei os primeiros 5 golpes nas costas, os primeiros 5 tapas nas costas. E ele chorar, significa o quê? Perfeito, sucesso. Fiz os 5 primeiros golpes da técnica e ele não chorou, ele não recuperou. O que você vai fazer? Colocar em plano. Uma superfície. Isso. Onde é que eu posiciono os meus polegares? Entre os mamilos. Bem no meio, no ossinho do meio dos mamilos. O choro é a resposta de que tá tudo bem com o bebê. 5 repetições. Perfeito. Se não chorar, isso significa que ele ainda está engasgado. Mais 5 tapas. A altura aqui mais ou menos, aqui dá o quê? Uns 80 centímetros, mais ou menos. Se eu me ajoelhar e eu atingir uma altura próxima a ele, já está ótimo para mim. Então eu me ajoelhei, fiquei mais ou menos numa altura próxima a ele, eu vou fazer a manobra semelhante à do adulto. 2 dedinhos acima do umbigo, para dentro e para cima, para dentro e para cima. É um menininho pequeno, eu nem preciso das 2 mãos. Só uma mão. Já é um menininho maior, mais fortinho, mais gordinho, usa as duas. Certo? Então a técnica é semelhante. Mas é muito pequenininho. Eu fiquei ajoelhado e ele ainda é menor, então eu posso fazer no meu colo. Então eu coloco ele no meu colo, certo? Isso é para o menino que eu não manipulo nos meus braços, certo? É um menino maior. Então eu boto ele no meu colo e faço também 2 dedos acima do umbigo, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Certo? É um menino pequeno que eu manipulo nos braços, tapa nas costas. Certo? Manipulo nos braços, tapa nas costas. Só que a diferença do menino maior é que se ele já compreender, já fala, já entende, o que é que eu vou fazer antes? Manda tossir. Encorajar ele a tossir forte e aplicar tapinha nas costas. Tussa forte, ó. Certo? Que pode resolver. Certo? Vamos dar um intervalinho, depois a gente segue. Falta aqui. A responsabilidade é você deixar isso aí até parede. O medo é tão que vai ter. Iguinho, amor, você não quis participar ajudando o tio no lugar do boneco? Não quis não, amor? Lindeza. Vem cá comer um bolo, vem. Quer bolo? Não, meu amor. Vai a queda de língua. O que é a queda de língua? O nosso corpo durante a crise contrai todos os músculos, contrai, relaxa o tempo inteiro. Língua é músculo. Então, a pessoa em crise convulsiva, ela pode contrair a língua e fazer queda de língua. A língua cai em cima de quem? Da epiglote.
obstrui via aérea e a pessoa pode fazer uma asfixia, um engasgo com a língua. Então essa é a pior complicação da crise convulsiva, é a queda de língua. É por isso que vocês viam antigamente, pessoas mais velhas falavam, não, tem que enfiar o dedo e puxar a língua da criança, né? Ou então enfia a colher na boca, já viram isso? Tem que enfiar uma colher no céu da boca assim. Então tudo isso aí tem uma ciência por trás, tem um porquê dessas coisas que as pessoas faziam antigamente, que é evitar a queda de língua. Enfiar o dedo e puxar, evitar a queda de língua, botar a colher para segurar ela, evitar a queda de língua. Só que tem um porém. A pessoa em crise convulsiva, ela faz movimento de contração, então ela vai morder fortemente, involuntariamente. Então se eu enfiar meu dedo, eu posso quebrar meu dedo. Posso cortar meu dedo. Se eu enfiar uma colher na boca de uma pessoa com crise convulsiva, eu posso fazer com que ela se corte a boca toda. Imagine ela mordendo um metal na boca. Então eu não devo jamais fazer isso, né? Enfiar nada na boca da pessoa em crise convulsiva. Né? A gente tem como evitar a queda de língua sem, né, prejudicar ou causar uma complicação aí nessa vítima. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer durante a crise convulsiva? Primeiro, eu preciso garantir a oxigenação dessa vítima, né? Porque ela vai estar ali num processo, né, de descargas elétricas e ela pode não fazer suas funções respiratórias adequadamente. Então eu preciso, durante a crise convulsiva, abrir as janelas para arejar o ambiente. Então preciso arejar aquele ambiente o máximo possível, certo? E aí eu vou precisar também afastar os objetos que possam machucar a vítima de perto dela. Então a pessoa caiu no chão em crise convulsiva, eu afasto mesa, cadeira, qualquer coisa que possa machucar ela, eu vou afastar. Se eu tiver coisas para acolchoar ao redor da vítima e ela não se traumatizar, como travesseiros, almofadas, né, um cobertor, um lençol, para acolchoar, aí eu posso acolchoar as partes próximas da vítima para ela não se machucar. Eu posso também folgar roupas que estejam apertadas na vítima. Eu posso retirar adornos dessa vítima. Se ela tiver com uma corrente, aí a corrente pode enganchar no dedo dela e ela empurrar o braço e enforcar ela. Então, corrente do pescoço eu retiro, né? Adornos, roupas muito apertadas eu posso folgar, acolchoar ali, até que passe aquele evento brusco, aquela fase inicial de se debater. Então, eu vou acolchoar ela ali, certo? Não consigo evitar fazer a crise parar, não consigo. Então, o que é que eu vou fazer? Passar, né, aquele tempo, aqueles minutos ali, de uma maneira segura para a vítima, certo? Aí ela vai passar da fase inicial, né? Ela vai passar da fase inicial, vai entrar na segunda e na terceira fase. Segunda e terceira fase ela já começa a relaxar mais, né? Começa a relaxar mais, os movimentos ficam mais lentos, ficam mais suaves, deixa de ter movimentos bruscos, ela vai ficar parecendo que dá... Professor, uma crise convulsiva em um adulto é semelhante à embriaguez, o estado de embriaguez em adulto? Não. Uhum. Nada a ver, porque as convulsivas são descargas neuronais, né? Também é igual em qualquer pessoa, independente da idade. A crise convulsiva em qualquer pessoa vai ser as mesmas as mesmas características. Então aí o que é que eu vou fazer? Passou essa fase inicial, a gente vai começar a relaxar mais, eu vou colocar ela na posição lateral de segurança, aquela posição que eu fiz com o Daniel aqui, certo? Então eu vou colocar ela ali, ó, viro um braço ali, coloco ali coloco ali no rosto, dobro o outro braço, pego por detrás do joelho, puxo e deixo ela do ladinho assim, viro a boca para o chão, certo? Para que, quando eu viro a boca para o chão, a própria gravidade evita a queda de língua e as secreções dela caem no chão e ela não broncoaspira. Então só essa posição aqui já é o suficiente para você trazer segurança para essa vítima, certo? Então a gente não vai fazer outra coisa, enfiar nada na boca dela. No tempo que eu trabalhei no hospital, trabalhei cerca de 9 anos no hospital regional do PDC. Desses 9 anos eu fiquei uns 4 anos na emergência. Desses 4 anos eu acho que eu recebi umas 3
ou 4, fratura de dedo, fratura por mordida em crise convulsiva. Mordeu, cortou e quebrou o osso do dedo da vítima. Então, assim, é uma mordida terrível. E imagine, você está ali ajudando uma pessoa em crise convulsiva, e num desses casos, o cara ainda falou assim: ele mordeu meu dedo, eu tive que dar um murro na cabeça. A pessoa está em crise convulsiva, o outro enfia o dedo na boca, ele mordeu, e inconscientemente, involuntariamente, o cara solta meu dedo, e ainda bate na vida. Imagina a complicação que é isso, né? Lucas, no caso da toalha umedecida para baixar a temperatura, é nessa hora daí, né? Que vocês Pronto. já... Depois que eu já posicionei a vítima, aí eu vou pensar aqui agora nas possíveis causas da crise convulsiva, né? Em crianças, o que é que pode acontecer muito em criança? Crise convulsiva por hipertermia, por febre alta, né? Então, crianças, elas podem ter crise convulsiva quando tem febre acima de 39 graus. Então, acima de 39 graus, em algumas crianças, eu posso ter crise convulsiva. Então, depois da crise convulsiva, ou até durante a eu já novo a lateral de segurança, porque é aquele que eu fiz com o Daniel aqui. Então, lembrar, ó, vem um bracinho aqui para virar um travesseirinho, o outro a gente dobra, né, pelo tórax, pega pelo joelho, lateralizo, e lembrar de voltar a cabeça para o chão, né? Virar a boca, voltar para o chão para essas exercícios. Então, isso aí é o que a gente vai fazer na crise convulsiva. E eu não faço na fase dos movimentos agudos, só depois que passa aquela fase. Tranquilo? Aí vamos lá, desmaio, né? Que é um evento também comum, que pode acontecer com criança, pode acontecer com adulto, pode acontecer com idoso, né? Pode acontecer com todo mundo, que é quando eu tenho ali, ó, uma hipóxia cerebral, que é isso, para de chegar sangue com oxigênio adequadamente no cérebro, e aí a vítima desmaia. Esse assunto é muito importante, é sobre o desmaio. E isso é muito comum de acontecer. Às vezes acontece em academia, né? A gente está malhando, acontece desmaio em academia. Geralmente de manhã, já em clínica, você vai fazer exame, vai de jejum, tem desmaio, né? A pessoa tá, às vezes tem uma pressão tão baixa, está hipotensa, que acontece. Tem mulheres em período menstrual que perdem muito sangue, que fica tendo episódios de desmaio, não tem? Então o sincopia é um evento até comum. Então ele vai acontecer por esse motivo. Ou eu tenho chegada de pouco sangue no cérebro, e eu aí posso vir a desmaiar, ou eu tenho a chegada de sangue sem oxigênio no cérebro, que é o caso de quem está engasgado que desmaia, porque não chega oxigênio mais. Pode até chegar sangue, mas esse sangue não está chegando com oxigênio. Aí essa vítima vai desmaio. Então, aí como característica desse desmaio, eu tenho uma queda desamparada. É aquela vítima que cai no chão, né, sem amparo nenhum. Quando a gente toma uma queda, porque geralmente o que acontece? A gente apoia a mão, protege o rosto, ou se eu cair correndo, geralmente o nosso corpo rotaciona. Então se eu vou cair, geralmente o meu corpo faz isso, ó, para cair de ombro, não cair de cara. Então o meu corpo se defende daquela queda. Ou eu caio com as mãos para proteger. Já no desmaio, a queda é desamparada. Então você cai, né, de maneira totalmente desamparada, cai de cara, cai de chão, de costas. Então não tem amparo nenhum. Então essa é a característica. E a gente que trabalha no hospital, a gente vê às vezes paciente que finge o desmaio para ser atendido e tal. E aí a gente já sabe como é o desmaio, sabe como não é. Então a gente já consegue identificar isso. Fingir o desmaio é o cúmulo dos absurdos, né? Como é que uma pessoa finge desmaio? Misericórdia. E acontece bastante. Aí, mas para que fingir? Né? O objetivo O desmaio, ele pode ser pressentido, com visão turva, com escurecimento de vista, com hipotensão. Né? Então, tem alguns sintomas que antecedem o desmaio. Agora, quando o desmaio é de maneira desamparada, então a gente consegue ver se foi mesmo desmaio ou não. E ele também é um evento duradouro, dura em torno de 2 a 3 minutos,
certo? Dura em torno de 2 a 3 minutos e essa vítima, nesse período, ela consegue reverter, consegue reoxigenar e aí ela vai ter essa melhora por conta dessa hipóxia. A própria queda no chão, o corpo já faz com que ela recupere. Por quê? Só para a gente entender. Se eu estou aqui em pé, o meu coração precisa bater uma força específica aqui para o sangue chegar aqui em cima. Então ele precisa ter uma contração forte. Certo? Forte. Quando eu desmaio, né, que eu deito ao chão, eu atinjo aqui a mesma altura do coração da cabeça. Então o coração não precisa mais ter força. O sangue, quando eu estou deitado, o sangue chega na minha cabeça rapidinho, sem dificuldade. Então só em estar deitado já é como se fosse um tratamento do desmaio, né? Porque esse sangue vai chegar com facilidade no cérebro, certo? Se a vítima estiver respirando, né, oxigenando, esse sangue vai chegar oxigenado e ela vai despertar nesse período aí de 2 a 3 minutinhos ou até menos, certo? E aí o desmaio ele tem causa. E é importante a gente conhecer a causa, porque eu conheço extremo e fadiga muscular, também causa desmaio. Eu tenho jejum prolongado, que também causa desmaio, jejum prolongado. E permanência em pé por muito tempo, também causa desmaio. Permanência de pé durante muito tempo também causa desmaio. Certo? Então eu tenho aí esses causadores que já propiciam o acontecimento do desmaio. E aí, depois que eu resolver ali essa vítima despertar de desmaio, aí eu preciso identificar o que foi que provocou esse desmaio para tratar, né? Para tratar. Como, por exemplo, calor excessivo. Então, se estou num ambiente muito quente, a rua muito quente, muito abafada, né? Aquilo ali vai provocar um desmaio. Inclusive, recentemente teve uma dessas pessoas aqui na rua que estava com aquelas, não sei se foi na Páscoa agora, que estava fantasiado com aquela roupona, num calor dos infernos na Praça do Feijão, com aquela roupona e desmaiou. Estava trabalhando, né, vestido, não sei se era de coelhinho, não lembro quando foi. E aí desmaiou, aí eu falei, calor excessivo, calor demais dentro daquela roupa ali, né, aquele abafado, e aí essa pessoa desmaiou no motivo calor excessivo. Aí o que é que a gente vai fazer no calor excessivo? Resfriar a vítima, paninhos umedecidos, botar em um ambiente arejado, botar toalhas molhadas para resfriar o corpo dela, que ali eu vou corrigir. Se eu tenho fadiga muscular, repouso. Cansaço extremo, repouso para a vítima. Se eu tenho jejum prolongado, oferecer algo, né, que forneça glicose para a vítima. Então, uma bebida açucarada, café, um suco, né, um bolinho, um alimento, se eu observar que é jejum. Né? Inclusive, tem ambientes que passam muito por isso, por exemplo, clínicas. Né? Clínicas onde o paciente vai, às vezes, passar só por uma consulta, mas porque é uma consulta já vai de jejum. Tem gente que tem isso na cabeça, eu vou passar no mês, já vou de jejum, porque vai que ele pede o exame precisa e eu não me alimentei, eu perco. Né? Vai que ele queira fazer o exame na hora e por eu ter me alimentado, aí tem isso na cabeça. Aí já vai de jejum. Aí fica lá 3, 4 horas sentado esperando atendimento de jejum. Daqui a pouco desmaia. Em escolas também é raridade, principalmente escolas públicas. Escolas públicas que atendem crianças, que muitas vezes o menino já foi dormir com fome, porque não tinha nada para comer. Né? Foi dormir com fome, chegou, acordou de manhã cedo, a mãe só arrumou ele, mandou para a escola e a primeira refeição vai ser a merenda da escola. Aí eu tenho desmaio na escola. Né, por um jejum prolongado. Pode não ser a realidade de vocês, né, mas tem creches que fazem muito isso, tem muito desmaio. Participei de um treinamento, dei um treinamento numa creche em São Gabriel, que ela falava que tinha desmaio praticamente toda semana. Aí eu falei que eu investi, pode ser o jejum prolongado. Esses meninos podem estar já dormir sem uma refeição adequada, já acorda e vai direto para a escola, que é turno matutino, acorda e já vai direto para a escola, às vezes acorda muito cedo, já atrasado, com um menino ali, manda para a escola. A primeira refeição do menino vai ser, sei lá, umas 9. A primeira refeição vai ser 9, 9 e meia, o menino brincando, né, com fome, desmaia. O pulso desse menino, pulsinho aqui no braço, que o pulso dele vai estar fraco. Então esses são os sinais que eu consigo observar antes desse menino desmaiar, já para prevenir. Quando eu observo que o menino está, né, tendo sinais e sintomas do desmaio, que aí eles
né? Vão ser esses aí que eu falei, a palidez, o suor frio, a visão pode ficar escurecida. Quando eu observo isso, tanto na criança quanto em nós, né? Antes de desmaiar, eu posso fazer isso aqui, ó. Então eu mando o menino sentado, então eu vou pedir para a criança sentar e vou pedir para ela colocar aqui, ó, a cabeça entre os joelhos, aqui, ó. Fazer isso aqui, certo? O que é que eu faço quando eu faço isso aqui, ó? O coração do mesmo nível da cabeça, certo? Então quando eu alinho a altura do coração na cabeça, eu ajudo aqui o fluxo sanguíneo chegar mais fácil na cabeça e aí oxigena o cérebro e aí ele não desmaia, certo? Não sei se você já viu na academia, tem essa galera que treina, um atleta mesmo, um próprio atleta, tá ali num exercício intenso, daqui a pouco começa a sentir que vai desmaiar, né? Ficar tonto. O que é que ele faz aqui, ó? Baixou aqui, abaixa, aí eu ajudo o sangue chegar mais fácil na cabeça. Ou, geralmente, o instrutor personal deita a pessoa no chão e levanta as pernas. Aí o sangue das pernas vem para o tronco oxigena melhor, o coração oxigena melhor a cabeça. Certo? Então a gente faz essas medidas aí. Então eu sento o menino, coloco a cabeça entre as pernas, aí eu observo. O menino está muito quente, pode ser febre? Vamos resfriar ele com compressas ou toalhas úmidas. Certo? Mas não é temperatura, não tem nada a ver com temperatura. Aí eu vou investigar. É fadiga? Menino correndo demais, brincando demais? Mantém ele em repouso. Pode ser o jejum prolongado? Pode ser porque esse menino está sem comer, não meridou ainda, está com fome, então eu posso oferecer, ó, algo para ele beber, algo açucarado. Então um suquinho, né, um cafezinho com leite açucarado. Então, se eu investigar e identificar que pode ser o jejum, eu ofereço algo açucarado. Se é a temperatura muito alta, eu resfrio, certo? Se é fadiga, mantenho ele em repouso. Precisa de um alimento doce. Um suco, um café, um alimento doce. Mas eu não identifiquei que ele ia desmaiar e ele acabou desmaiando. Então o que é que a gente vai fazer com o menino que já desmaiou? Então o menino que já desmaiou, eu vou deitar ele e vou elevar as pernas. Certo? Então eu mantenho ele deitado e elevo as pernas. Se eu puder, pego aqui uma cadeirinha, assim ó, e boto as pernas dele na cadeira e deixo ele com os membros elevados. O que é que vai acontecer? Todo o sangue que está aqui retorna com mais rapidez para o tronco. Então eu encho os vasos aqui centrais de sangue e aí o coração bombeia sangue mais fácil para o cérebro. E aí esse menino vai acordar mais rapidamente, eu vou reverter o desmaio com mais facilidade. Isso aqui serve em todo mundo, é adulto e é o evento que pode ser ocasionado por todos esses que a gente viu aqui. Um desmaio mal conduzido, uma crise convulsiva que fez uma complicação, asfixia, né? Então todos esses que a gente viu podem provocar uma parada cardiorrespiratória, certo? E depois que acontece a parada cardiorrespiratória, eu preciso conduzir o protocolo de parada cardiorrespiratória, certo? Então se a pessoa que engasgou, mas teve parada cardiorrespiratória, eu já deixo de me preocupar com o engasgo, tenho que corrigir a parada cardiorrespiratória. Já mudo o protocolo. Eu já vou fazer a massagem cardíaca. Muita atenção ao protocolo. Vou fazer a massagem cardíaca. O coração, ele passa a ser prioridade acima de tudo sempre. Certo? Acima de tudo sempre. Até em outros momentos, como por exemplo, um acidente de carro, a pessoa está lá, uma suspeita de que fraturou uma cervical, que a gente tem que manter imobilizada, né? Mas o coração parou, o coração passa a ser prioridade naquele momento. Então a gente vai, ó, fazer a massagem cardíaca. A parada cardiorrespiratória ela entra como prioridade em praticamente tudo na vida da saúde, né? E aí a gente vai botar em prática aqui, o suporte básico de vida. Porque se o coração parar, a pessoa morre, né? Para vocês. A cada 3 segundos um coração para de bater no mundo. A cada 15 segundos o coração para de bater no Brasil. Cada 15 segundos é muita coisa, né?
Se houver uma pessoa treinada no momento da parada, essa vítima ainda tem 80% de chance de sobreviver. É muito, né? 80% de chance de sobreviver se eu tiver uma pessoa treinada na hora da parada. 80%. E aqui, ó, nos Estados Unidos, as crianças aprendem a fazer reanimação ainda nas escolas. Com a taxa de início de uma reanimação, de uma desfibrilação, certo? Então eu tenho aqui 1%, de 0 a 100%, e aqui de 0 a tantos minutos, aqui é os minutos, certo? Então observe lá, com 1 minuto de parada, eu tenho aqui o 0 a 1, né? Com 1 minuto de parada, eu tenho uma pessoa lá que tem lá perto de 80% de chance. Coração que parou no primeiro minuto, 1 minuto de parada, 80% de chance. Com 2 minutos, esse tracinho aqui, ó, com 2 minutos, eu estou ali, ó, entre 60% e 70% de chance de sobreviver, certo? Com 3 minutos, eu tenho ali, ó, pouco mais de 40% de chance. Olha o tanto que cai, de 80%, no terceiro minuto eu já estou abaixo de 50%. Aqui, ó, com 4 minutos, eu tenho ali, ó, menos de 40% de chance de sobreviver. Isso é o coração parado. Coração parado, ninguém reanimando. Aí a pessoa, o gráfico, ó, tá caindo. Com 5 minutos, eu tenho aqui, ó, em torno de 30% de chance de sobreviver. 5 minutos com o coração parado, sem ninguém fazer nada. Certo? Então essa vítima já sai ali de um percentual bom de sobrevivência para um percentual péssimo de sobrevivência. Né? Péssimo de sobrevivência. Certo? E aí, então são 3 sinais: ausência de consciência, ausência de pulso e ausência de movimentos respiratórios. Só preciso desses 3 sinais para confirmar uma parada. Certo? Então, o que é que o protocolo pede? Primeiro, quando eu ver alguém desacordado, eu chego, chamo, grito por ela e estimulo ela. Então eu chego, ó, pelo braço e estimulo. Com um adulto, né? Senhor, senhora, né? Se for criança, chamo pelo nome, peço para acordar, sacudo nos ombros, certo? Posso dar tapinhas aqui, ó, no ombro, no peito. Então tento acordar. Se não responde, não tem consciência, aí eu peço para ele, aí eu peço para alguém ligar para o SAMU. Já peço alguém para ligar para o SAMU. Certo? Então eu grito a alguém que esteja perto. Liga para o SAMU, por favor, agora. Urgente, caso de vida ou morte, não é, professor? Urgência, isso. Depois que eu pedi para ligar para o SAMU, agora eu vou verificar o pulso. Então eu tenho alguns locais que eu verifico o pulso, mais facilidade. Certo? Num adulto, eu vou utilizar o pulso carotídeo, que é aqui no pescoço. Certo? Aqui é o pulso carotídeo. Deixa eu ver aqui comigo, deixa eu ver uma pessoa mais. Nem pedi agora. Permissão, não é? Venha logo. Então, no adulto, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ali no adulto, eu vou fazer uma pequena extensão dentro da cabeça aqui, ó. Aí eu observo o gogó, né? Não é pombo de Adão, o famoso gogó. Então eu observo o gogó da vítima, 2 dedos ao lado do gogó, eu tenho uma partezinha mais afunilada aqui no pescoço, ó. Partinha mais funda, né? Mais côncava. Isso aqui chama-se fossa carotídea. Então eu venho aqui na fossa carotídea com 2 dedinhos, eu ó, sinto o pulso da vítima. Então aqui eu vou sentir o pulso, certo? 2 dedos ao lado do pombo de Adão, na fossa carotídea, eu pressiono aqui, não precisa apertar forte demais, eu pressiono aqui e sinto o pulso. Esse é o ponto do adulto que eu vou sentir, certo? Procurem o pulso um no outro, vocês aí, os colegas. Verifiquem. Eu preciso treinar o tato, certo? Não faz com a cabeça lateralizada, ó. Verificar a segurança do local, né? Princípio básico lá atrás que a gente aprendeu no começo. Então tem alguém desacordado, aí eu estou falando na rua, sei lá, em outro ambiente, qualquer ambiente, antes de eu encostar, eu preciso garantir a segurança do local. Vai que... Foi uma pedra que caiu na cabeça dele. vai cair outra de você, né? Misericórdia. Vai que tem um Só o livramento descascado ali, um descascado.
Então, chegar e avaliar a segurança do local para se aproximar. Então, avaliei a segurança do local, está seguro, me aproximo. Vou chamar e estimular. Senhor, senhora, acorda. Não respondeu. Liga para o SAMU. Pulso. Não tem pulso. Olha o tórax dele para ver se tem respiração. Se não tiver respiração, não tiver pulso e não tiver consciência, parada, cardio, respiratória. Aí não tem por onde correr. Né? Tem esses 3 sinais aí. Esses 3 sinais, não tem mais por onde correr. É parada, cardio, respiratória. É um risco muito grande. Está inconsciente, Risco de morte. Então a gente bota já em prática um protocolo. Certo? Bota já em prática um protocolo. Seguir a risca o protocolo. Fazer a reanimação cardiopulmonar. Vou fazer a reanimação cardiopulmonar. Né? Isso, perfeito. Isso, perfeito. Mãos sobrepostas entrelaçadas. Aí a região, do calcanhar da mão aqui, essa parte aqui, que chama-se região hipotenar, mas é mais fácil o calcanharzinho da mão aqui, o calcanhar da mão. Eu vou posicionar ela no meio do osso externo, no meio do peito, no osso externo, na pontinha aqui, 2 dedinhos acima do processo chifoide, que é a pontinha do osso externo. Então vamos localizar a ponta do osso externo. Vem vocês aí, contornando as costelas aqui, as costelas, até chegar a juntar aqui. Isso. Essa pontinha desse osso é o processo chifoide. Juntou aqui as costelas, onde ela junta o processo chifoide. 2 dedos acima é onde eu boto as minhas mãos. Certo? 2 dedinhos aqui acima dessa pontinha é onde eu boto as mãos dessa forma. Certo? Que eu vou ficar de joelhos ao lado da vítima. Eu vou colocar minhas mãos sobrepostas, entrelaçadas. Certo? O calcanhar da mão que fica aqui, 2 dedos acima do processo chifoide. Certo? Aí eu vou utilizar o peso do meu corpo sobre a vítima. Então eu posicionei, pego o meu tronco e vai lá para cima, Pego o meu tronco e vai lá para cima, porque eu vou comprimir esse tórax usando o peso do meu corpo. Eu não vou, fazer flexão de braço. Então o braço da gente não flexiona, porque se ele flexionar, ele fadiga, cansa bíceps e tríceps. Enquanto eu estiver bombeando esse centro circulando, certo? Eu consigo ali uma sobrevida para aquela vítima. Mas se eu estiver fazendo mal feito, não estou bombeando sangue nenhum, é o mesmo que eu não estou fazendo nada. Então por isso que a compressão ela tem que ter qualidade. Se não tiver qualidade, eu tenho que... não, está ali ajudando, está fazendo o máximo. Se não tiver com qualidade, não está fazendo nada. Então é melhor que se eu não estiver fazendo nada, eu saia para outra pessoa vir fazer direito. Então por isso que a gente tem que treinar com qualidade, né? Treinar com qualidade. Então o braço é esticado, a mão sobreposta entrelaçada, calcanhar da mão, 2 dedos acima do processo chifoide, certo? 2 dedos acima do processo chifoide, e eu vou afundar esse tórax de 5 a 6 centímetros. E eu preciso fazer isso aí, no mínimo 100 vezes por minuto, uma compressão em até 100 compressões por minuto. E se eu tiver um dispositivo de ventilação de segurança, eu vou fazer a ventilação 30/2. Antigamente a gente via boca a boca, né? Hoje a legislação permite que a gente, enquanto socorrista, não faça esse boca a boca, porque eu posso me contaminar com a situação da vida. Pegar uma herpes, pegar um HPV, pegar uma hepatite, né? Então, Covid. E por aí vai. Por aí vai. Então, nós, quanto socorristas, não temos a obrigação de encostar a nossa boca na boca de outra pessoa. Então, isso saiu do protocolo. Há muito tempo, inclusive. Já saiu do protocolo essa parte. Eu vou ventilar essa pessoa com um dispositivo de ventilação de segurança. Esse aqui chama-se Pocket Mask. Máscara de bolsa, né? Pocket Mask. Então, é um dispositivo barato que eu recomendo aos serviços, às unidades de vocês comprarem. No Mercado Livre é 50, 60 reais. Um bichinho desse aqui. E você bota dentro do kitzinho de primeiros socorros, dentro da escola, e você tem um dispositivo para você ventilar uma criança se necessário. Certo? Então, baratinho.
vale muito a pena. Eu recomendo todas as escolas de treinamento, compre e deixe. Então, quando eu tenho um dispositivo de segurança, eu vou fazer 30 compressões para 2 ventilações. Temos que investir em tudo que vale a pena. Vale a pena comprar isso. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Vou lá e na vítima. Vou lá e compro a vítima e vou duas ventilações a cada 30. 30, 2. Certo? 32. E aí, quando eu vou fazer, eu preciso colorir completamente nariz e boca. Certo? Preciso fazer com que esse dispositivo vete no rosto. E aí, para vedar no rosto, eu preciso fazer esse mecanismo aqui, C e E. Então, C para vedar no rosto e apertar bem. O E para abrir via. Certo? Então, não adianta eu estar ventilando com a pessoa assim, ó. Vocês já viram aí que não funciona a ventilação bem, né? Então, eu C e E com a via aérea aberta. Vamos manter a via aérea aberta. Deixa eu fazer aqui no chão. Eu estou meio vendo. Então, C e E. Quem vai fazer a ventilação, o ideal é que a gente sempre faça isso com 2 pessoas. Certo? Posso fazer sozinho? Posso. Então, eu sozinho vou fazer a compressão. 30. Abre via aérea. 2. Isso a gente põe a boca e é só para mesmo. Eu estou fazendo de longe aqui porque esse dispositivo já foi treinado por um bocadinho. Então, 1, 2, 3, até 30. 2 ventilações. Precoce. 4ª etapa: transferência, suporte avançado e transferência para a unidade hospitalar. 5º passo e último é a recuperação dessa vítima. Então, eu tenho que seguir esse passo a passo. Eu não posso quebrar nem o elo aqui. Primeiro, se eu esquecer de pedir o SAMU, aí eu faço a receber de qualidade, não chega no aparelho de choque. Então, eu perco a cadeia de sobrevivência. Então, não posso esquecer nenhum elo. Pedir ajuda, compressão de qualidade, suporte avançado, choque, DER, etc. Suporte avançado de transferência para o hospital e recuperação. Não posso esquecer nenhum desses, eu tenho que seguir passo a passo. Por isso que eles são entrelaçados, tá vendo? Igual às Olimpíadas, os elozinhos entrelaçados. Então eu não posso esquecer nenhuma etapa dessas aí. Cada elo é importante, eles estão entrelaçados. Não posso esquecer, verificar o pulso, sempre. A cada 2 minutos eu revezo quem está massageando. Então é importante eu revezar a cada 2 minutos, porque eu posso cansar. Então se eu cansar, eu perco qualidade. Então eu não comprimo com qualidade. Se eu não comprimir com qualidade, não serve de nada. Então a cada 2 minutos, troca a pessoa. A cada 2 minutos, troca quem está comprimindo, que é para vir uma pessoa mais descansada e dar uma qualidade melhor, né, na compressão. Evitar interrupções desnecessárias. É quem está comprimindo ficar parando para conversar. Oh meu Deus, tu já ligou para o SAMU, moleque? Liga! Né? Então quem está comprimindo não para de comprimir. Não para de comprimir. Então eu evito interrupção da compressão. Certo? Ô mulher, pega uma água para mim, eu já estou suando. Não para. Peça água para comprimir. Né? Continue comprimindo. Não interrompa. Se tiver qualquer coisa na boca da vítima, dentadura, alimento, retira. Retirar para ter uma via aérea livre. Certo? Uma via aérea livre. Né? Manter sempre as vias aéreas desobstruídas. Sempre que for ventilar, abrir via aérea. Então jamais ventilar com via aérea fechada. Ventilar com via aérea aberta. Certo? Agora a gente vai praticar. Hã? O braço? O pulso que ela está falando. Sim, o pulso. O que é que acontece? Esse pulso aqui, né, ele fica próximo do punho, entre esse osso da gente aqui, o osso rádio. Só que eu evito, numa parada, olhar esse pulso aqui. Eu evito, eu venho para esse, certo? Então esse pulso eu evito olhar ele, porque pessoa com pressão baixa, ele não aparece, ele some. Então eu evito ter um falso
ausência de pulso. Então eu já vou num pulso central, que é esse do pescoço aqui. Certo? Por exemplo, você tem a pressão baixa, eu vou olhar o pulso nela e não acho. Ela está parada? Não está parada, ela só está com a pressão baixa. Então, bora lá. O treinamento, agora é o treinamento. É sério. Joelho ao lado da vítima, braços estendidos, entrelaçados, as mãos. Localize o processo chifoide. Eu quero 2 dedos acima do processo chifoide. Olha a costela aqui, ó. Olha a pontinha do osso. Localizando o processo chifroide. É chifroide ou é chifoide? Como é? Quem disse que você fala? Helena, presta atenção. Chegou o final do curso e tu não aprendeu sobre o processo. Não vai saber O falar. processo é importante, Helena, por favor. Querida, tu também fica fazendo piada. Falar o peso do corpo lá em cima. Helena, misericórdia. Agora você vai comprimir aí, vai. Afunda esse tórax 5 centímetros. Bora ver. Eu acho difícil. Isso, melhorou. Nesse aqui, Agora entra no ritmo, entra no ritmo. todo mundo entrando no ritmo, por favor. Todo mundo entrando no ritmo. Todo mundo aqui entrando no ritmo. Olha o ritmo da música. Pode afundar, não. Olha o ritmo da música. Isso. Mais devagar. Você está muito acelerado, ó. Você está muito acelerado. Olha o ritmo da música, ouve a música. Vai matar o paciente desse jeito. Você agora está muito lento. Olha o ritmo da música. Entra no ritmo da música. No mesmo ritmo da música. Ó. E eu vou fazer isso igual o sinal que ele vai dar, pra me saber que ele está. Não. Você vai fazer isso quando ela fizer 30. Eu sei, mas eu tô sendo compromissável que tem um resultado. Ou eu tenho que continuar dançando. Como Meire é muito meiga, delicada e doce, ela faz a compressão de uma forma bem calminha, devagar demais. Olha o jeito de Meire. Mas se achar Na hora que apresentar, esse vira capim. Meire, desse jeito aí o paciente morre, tá lenta demais, Meire. Tem que ser com mais firmeza, força e vontade de salvar a vida, Meire. 5 centímetros, 5 centímetros, 30. Não, Meire, Aí, ligeiramente devagar. mas tu acha, Dani, o que é que tu acha da experiência dele? Meu Deus, engraçado, esse curso é engraçado. Eu nem sei se eu entendo direito, tão engraçado que eu achei. Esse aqui já encontramos o curso dele. Slayer, tu já aprendeu, Slayer? Tu já aprendeu? Olha Pois faz aqui, aí, ó. querida. Faz e As mostra o que mãos você sabe. entrelaçadas, ó. Depois de encontrar a costela, o final do ossinho, ó. 2 dedinhos assim, ó. Faz aí. Aê, muito bem, querida. Está de 30, parabéns. Cada 30, ó. Posicionar. E aí, ó. Procurar se encontrar. Muito bem, minha querida. É porque temos um resultado. Slayer realmente Mas cada entendeu. vez vai sobreviver. Cadê as máscaras as feias? Eu encontrei pulso, e agora? Aí você para. Traça a cabeça. Mais uma página do devocional de Bianca de Toledo com o tema Palavras de Vida. A boca do justo é fonte de vida. Provérbios 10, 11. Durante o período em que estive em coma, minha vida era cientificamente mantida por uma série de aparelhos, mas espiritualmente sustentada pela oração de milhares de pessoas que se uniram para clamar a Deus em meu favor. Todos os dias, familiares, pastores e amigos permaneciam ao lado do meu leito, dizendo-me palavras de amor e fé, e de certa forma interferindo no ambiente em que eu estava. Palavras positivas de cura, fé, otimismo e esperança fazem toda a diferença para mudar o ambiente ao redor do doente. Um indivíduo em coma não fala, não vê, não sente cheiros e por isso, até pouco tempo atrás, esse estado era considerado uma espécie de prelúdio da morte. Só que isso não é verdade. Tenho muitas lembranças do tempo em que estive em coma. É interessante que muitos desses sonhos coincidem com a realidade que me cercava, com palavras ditas por quem estava
ao lado do leito. Por tudo isso, hoje entendo a importância da oração por quem está aprisionado em coma e por qualquer outro doente, assim como o zelo pelo ambiente do CTI e o cuidado com que se fala perto do paciente. Se você conhece alguma pessoa que está enfrentando essa situação, vá até ela, diga-lhe palavras de fé, ore por ela. Sua atitude pode ser um remédio poderoso para ajudar o enfermo a reagir. Então, nós devemos orar pelas pessoas enfermas, ministrar palavras de afeto e carinho. Quando não for possível ministrar, porque cada situação, tem situação que não pode fazer visitas por conta do estado crítico de saúde da pessoa, que não pode aproximar muito por outras situações. Mas nós devemos sempre continuar orando, desejando o bem, pedindo a Deus que tenha misericórdia. Qualquer pessoa nessa terra pode passar dificuldades, gente. Então pode chegar o nosso momento de um coma, de um acidente de carro, de uma situação assim. Então nós devemos sempre alimentar no nosso coração um sentimento de misericórdia, de amor e orar. Orar. A próxima mensagem é: sejamos bênção. Diz assim: um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Provérbios 15:30. Em uma época em que já nos acostumamos com a frieza nas relações interpessoais e com a falta de preocupação com o outro, é fácil perder o senso de humanidade e tratar as pessoas de qualquer jeito, de forma fria, rude e desprovida de amor. Certa vez, quando eu estava internada, uma enfermeira passou pelo leito em que eu estava e disse: coitadinha dela, ouvi dizer que é cantora, o que será que aconteceu? Uma colega dela respondeu: ela deu à luz um bebê, mas teve complicações, uma infecção grave. Que Deus a ajude. E eu ali acordada, olhando para elas e tentando entender por que falavam de mim como se eu não estivesse presente. Embora não tivessem falado nada demais, elas deveriam ter mais tato e cuidado, pois eu, a paciente, entendia o que conversavam. Tudo isso mostrou-me como é importante o calor humano e como é fundamental respeitar quem quer que seja, mesmo os que aparentemente não conseguem se relacionar conosco por questões de doença física ou mental. Precisamos estar atentos para abençoar e edificar quem quer que esteja perto de nós. Que eu e você sejamos bênção a todo tempo, para todos, em todo lugar. Você já viu que tem gente que parece um remedinho? Tem gente que você conversa e já se sente bem? Tem gente que é uma espécie de terapia. Uma vez eu estava me sentindo mal, com muitas dificuldades, e fui conversar com uma amiga que eu amava muito, eu ainda amo, mas hoje ela não mora mais aqui em Irecê. E eu comecei a conversar, abrir meu coração, desabafar, e ela começou a me aconselhar. A doçura da voz dela, o tom de voz, o jeitinho de falar comigo, só isso transmitia uma certa paz. Aí eu falei assim para ela: fulana, só o teu jeito de falar já está transmitindo paz para mim. É tão bom te ouvir, amiga fulana de tal. E ela continuou falando e disse: Cleia, isso aconteceu porque Deus mudou a minha vida. Eu não era assim. Eu era rude, impaciente, às vezes grosseira. E eu mudei, Deus mudou a minha vida. Eu falei: minha querida, você é muito doce e amável. E ela começou naquele momento eu estava precisando de palavras de conforto, de palavras... Enfim, era uma situação muito difícil, de batalha, de luta, de adversidade. E eu estava precisando ouvir conselhos. E assim, o jeito dela, ela é muito, muito amável, muito doce. Tem gente que gosta de conversar. Então, tem gente que funciona como um detox para a alma, não é verdade? Que Deus nos abençoe e que nos faça assim. Que nos dê esse privilégio de sempre ter palavras de conforto, de amor, de amizade, doçura, compreensão, para abençoar as pessoas e ajudar, porque tem tanta gente precisando, gente. Esse mundo está tão seco, sem amor, tão frio, não é verdade? Que Deus nos abençoe e nos ensine a usar palavras de amor, carinho e afeto. Vem pra cá, pronto. Ninguém sabe onde olhar. Bora sair, Já vou.